Olá pessoal, como vamos? Então, vocês têm noção do quanto o mundo mudou de 2006 para cá? 2006, 2020. Nesses 14 anos, o mundo mudou tanto que um livro escrito em 2006, este aqui, do Eric Hobsbawm, que é historiador que todos gostamos, quem leu Eras dos Tempos sabe o quanto ele é fascinante ao interpretar os eventos mundiais. Pois bem, esse livro aqui, Globalização, Democracia e Terrorismo, é uma reunião de ensaios ou de palestras ou artigos que fez para aquele jornal Le Monde Diplomatique. Ele reuniu tudo nesse pequeno volume aqui. É um livro curto, é um dos livros que eu estou lendo na minha série de um livro por dia. Mas olha só, ele foi feito em 2006 e em grande parte ele está datado. Eric Hobsbawm, datado. Você pode acreditar nisso? Pois é, mas pense bem. A história é para ser datada, né? O trabalho do historiador, de certa maneira, é para ser datado. Claro que ao examinar, organizar, interpretar aquele manancial de fatos do passado, aquela série de revoluções, aquelas mudanças de etapa da humanidade, aqueles pontos de mutação que a história tem, ao reunir tudo aquilo e interpretar aquilo muito bem, com um distanciamento que só o historiador tem, né? O jornalismo, por exemplo, não tem mesmo. Ele seria um trabalho datado, nesse sentido. Se não fosse datado, não seria história. Pois é, mas como ele está muito próximo da gente, o que causa estranhamento é o fato de 2006 estar muito próximo. É assustador a maneira como o mundo mudou de 2000, nesses 14 anos. Nesse período aqui, esse livro de 2006 tinha acabado de sair da guerra do Iraque, aquela coisa, né? 2001, com as torres gêmeas que estão aqui, os atentados, estava todo mundo apavorado com o terrorismo. As preocupações eram outras. Não havia aqui esse horror do efeito eleitoral das redes sociais, por exemplo. Nos falava, não tinha redes sociais, não com a expressão que ela tem. Eu acho que não. Depois do ano 2000 para frente, eu perdi um pouco a noção dessa linha de tempo que a gente tem internalizada na cabeça. Mas era outra época. A avalanche de fatos que vieram de 2006 para cá torna esse livro quase ingênuo. Né? As preocupações, a pauta é outra. Né? Não havia não tinha surgido essa série esse fenômeno mundial de governos em várias partes do mundo eleitos, colocando pessoas que são contrárias às próprias normas da democracia liberal, eleitas para destruir a democracia liberal, eleitas para combater os interesses da democracia liberal, eleitas para combater a ampliação dos direitos em todos os sentidos, direitos sociais, direitos de minorias, direitos culturais, toda essa coisa retrógrada que a gente está vendo aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, isso não existia aqui na época desse livro. O mundo era outro. E foi ontem, 2006. Então, por isso, esse livro ele tem essa impressão de que está muito datado. Mas se você pensar bem, aqui já tem um pouco das sementes disso, né? Eu li esse livro, eu comecei a ler, percebi essa diferença temporal, e eu já comecei a ler procurando as pistas da situação em que estamos hoje. Alguma pista havia de ter aqui, senão não seria Eric Hobsbawm, que morreu antes de tudo isso acontecer, né? Todos esses novos fenômenos. Tristes novos fenômenos. Então, olha o que acontece. Aqui não tem nem sinal de rede social. Não existe isso. O instrumento rede social como elemento da política, que se tornou um elemento protagonista em vários países, com todo esse cabedal de coisas horrorosas que ele traz junto. Eu estou falando aqui numa rede social, eu gosto das redes sociais, não é disso que eu estou falando. Estou falando do uso das redes sociais em larguíssima escala, de maneira ilegal muitas vezes, para alavancar, mediante um apelo simplório e ressentido, alavancar o conservadorismo na política da maneira pior que tem, porque não é um conservadorismo ilustrado, é um conservadorismo ignorante. Existe conservadorismo ilustrado, não é o que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, um conservadorismo tacanho, de pessoas que parece que não fizeram o curso primário. É disso que eu estou falando. Então, esse livro, a grande preocupação dele, olha a ironia da coisa, olha como a história ela tem
recusa e vai e volta, ela não é muito linear, não. A grande preocupação do Eric Hobsbawm nesse livro inteiro é quanto ao fato de os Estados Unidos, que restaram nesse momento aqui como o único grande poder, depois do fim do mundo bipolar, né? Como os Estados Unidos estão impondo ao mundo o seu modelo de democracia liberal. Olha que ponto a gente estava. A crítica dele é a imposição desse modelo de democracia liberal. Que ele diz aqui várias vezes que isso não se aplica a determinados lugares. Não é assim chegar e fazer. E o grande exemplo que ele usa é o caso do Iraque, né? Que teve toda aquela guerra provocada por uma desculpa esfarrapada, que não era verdade, e depois o Iraque se tornou aquele ninho de pólvora que a gente sabe, nunca se recuperou exatamente. E não era assim, os americanos chegaram e implementaram aquele sistema, a gente só transpor uma coisa para outro lugar. É disso que ele está falando, não é isso. Claro que ele fala também de muito de globalização, naquele o outro aspecto do livro, globalização pelaquela crítica da esquerda. Da unificação dos mercados, que provoca mais desigualdade social ainda, que é uma realidade que existe e que a direita retrógrada usou para se promover. No final das contas, a crítica da direita, em termos práticos, rendeu para eles um tesouro muito maior, enquanto a esquerda ficou criticando. Enquanto a crítica da esquerda ficou nesse mundo, nesse meio intelectual para cima, a direita pegou isso e levou para o povão. E traduziu em termos muito rasteiros, apostando no ressentimento de comunidades que perderam seus empregos, porque os empregos foram lá para a Ásia, no Sudeste Asiático, salários menores. A direita soube usar isso muito bem. Mas isso não está no livro, não é essa a crítica do livro, é a crítica inicial à globalização que a gente conhecia dos anos 90. Então, tendo sido escrito em cima desses acontecimentos, em cima desse momento de 2006, logo depois da guerra do Iraque, o tom é sempre esse. Então aqui, pra você ter uma ideia, a palavra internet é citada nesse livro uma única vez, na página 150. O livro tem 166 páginas, na página 150 aparece a palavra internet a primeira vez. Redes sociais não aparecem em lugar nenhum. Tem um capítulo que chama As Perspectivas da Democracia. Eu li ansioso esse capítulo, achando que ele ia chegar mais perto. Ele não chega. Ele consegue deixar algumas pistas. Por exemplo, há dois trechos aqui em que ele chega perto, mas não consegue. O Hobsbawm diz logo na introdução que ele é historiador, ele não é profeta. Não estamos aqui cobrando que ele seja profeta, que os historiadores sejam profetas. Mas, dado o tamanho da transformação que viria tão grande, às vezes sente falta um pouco dele não terem pressentido um pouco disso. Tá? O que ele consegue pressentir é em trechos tipo esse. Assim. Aqui, não é nem pressentir, nesse trecho aqui é um engano. Esse trecho está todo inválido. Ele fala assim, um trecho: as manchetes e ainda mais as irresistíveis imagens de televisão são o objetivo imediato de todas as campanhas políticas, porque são muito mais efetivas do que a mobilização de dezenas de milhares de pessoas. A rede social destruiu isso. Aqui, nesse outro texto, está aqui, tá marcadinho por mim, esse outro trecho aí sim ele inclui um pouco. Ele fala: tudo isso revela o que talvez seja o problema mais imediato e sério para a democracia liberal. Em um mundo transcendental, em um mundo transnacional e cada vez mais globalizado, os governos nacionais coexistem com forças que têm pelo menos o mesmo impacto sobre a vida diária dos cidadãos e que estão, em diferentes graus, fora do seu controle. Aqui parece que ele está falando da rede social. Não está. Talvez ele tenha intuído, não sei. Mas trata-se justamente disso. Não é isso? Bom, se vocês querem... Eu não estou dizendo que o livro, não digo que o livro seja, que não vale a pena ler. Vale, porque você vai ter, de qualquer maneira, todo aquele cenário pré este momento que explodiu com redes sociais, com governos retrógrados, com tudo isso. Você vai ter os antecedentes imediatos, é o momento imediato, imediatamente anterior a isso. Então ele vai lhe dar algum parâmetro, sim, por causa disso. Porque, de qualquer maneira, ali estão as sementes. Tem uma perplexidade muito grande com o que estava acontecendo, e ninguém sabia em que ia dar. Isso está um pouco no livro, certo? Ele só não conseguiu acertar em que exatamente ia dar. Ele não chegou perto. Mas eu não posso falar disso sem sugerir um outro livro que eu li já tem algum tempo, bastante tempo, e não está aqui muito antes de eu começar a fazer esses vídeos, mas eu não posso deixar de não posso me discorrer muito sobre ele, mas não posso deixar de citá-lo. Se você quer um pouco mais sobre o momento atual, exatamente, aí você tem que recorrer aos jornalistas. Né? Um jornalista que trabalha com o mínimo de perspectiva histórica.
jornalistas não, professores são os acadêmicos atuais. São dois professores de Harvard que escreveram isso aqui, Como as Democracias Morrem, e aqui estão as pistas. Esse livro é bastante conhecido, né? Mas não é demais recomendar. Aqui está uma análise mais em cima do fato de como tudo isso se deu, como tudo isso está se dando, está acontecendo, isso não acabou ainda, não é isso? Os jornais você vai lendo seletivamente, direitinho, tá? Os jornais, quando eu digo, são os sites de jornais, procure boas fontes que você vai conseguir se guiar um pouco enquanto a tempestade está passando, né? Porque é o momento mais difícil. Então, Hobsbawm, Como as Democracias Morrem. Vamos torcer para melhorar, né? Até o próximo vídeo.